Fala, família palmeirense. Chega junto para mais um vídeo aqui no canal. Assim como eu, sentiu aquele gosto de café meio amargo hoje cedo. É porque a ficha caiu sobre o que o nosso professor Abel Ferreira desabafou no GE. A manchete não esconde o jogo. O problema é o cansaço. E vamos ser sinceros entre nós. Quando o homem que empilhou taças na nossa galeria abre a boca para criticar o calendário, não é mimimi ou desculpa de perdedor. O que estamos vendo em 2026 é um massacre físico e mental travestido de campeonato de futebol. O Abel está na bronca porque ele é um perfeccionista, e ele sabe que cobrar intensidade máxima de um atleta que mal teve tempo de abraçar a família, entre uma viagem e outra é beirar o impossível. A estrutura que rege o nosso esporte parece ignorar que, por trás do manto, existem seres humanos, e não máquinas de videogame programadas para correr 12 quilômetros a cada 3 dias. A gente precisa mergulhar no que o NSP, Núcleo de Saúde e Performance, está sinalizando nos bastidores da academia de futebol. Esse esgotamento que o Abel tanto martela nas coletivas é um dado científico, não apenas uma sensação térmica. Em 2026, o nível de exigência do Palmeiras subiu tanto que qualquer 5% de queda na recuperação física vira um abismo tático em campo. O GE trouxe um panorama assustador da nossa logística. É hotel, aeroporto, ônibus e campo, num ciclo infinito que drena a energia vital do elenco. Quando o Abel solta os cachorros contra a CBF, ele está agindo como o guardião da nossa integridade técnica. Ele sabe que, sem o devido descanso, o futebol vistoso que a gente ama dá lugar ao erro bobo, à lesão muscular do nada e ao desgaste de peças fundamentais como o Vitor Roque, que a gente quer ver brilhando, e não no departamento médico. O ponto central dessa discussão, e que muita gente na imprensa faz questão de ignorar, é a diferença brutal entre estar à disposição e estar em condições de competir. Ter 30 jogadores no elenco não resolve o problema quando o modelo de jogo do Abel exige uma sincronia de relógio suíço. Não dá para simplesmente trocar as peças como se fossemos uma linha de montagem. O entrosamento, a leitura de espaço e a reação imediata ao perder a bola dependem de um cérebro descansado. A bronca do patrão faz todo sentido. Ele quer entregar excelência, mas o calendário de 2026 exige apenas sobrevivência. É um amadorismo organizacional que empilha decisões e viagens como se o corpo dos atletas fosse feito de aço, ignorando que o descanso é, talvez, a parte mais importante do treinamento de alto nível hoje em dia. Se a gente parar para observar os últimos segundos tempos do Verdão, a gente entende o porquê da indignação do Abel. O time começa mordendo o calcanhar do adversário, mas a partir dos 20 minutos da etapa final, o fôlego começa a sumir. Isso é reflexo direto desse calendário insano. O GE destacou que a tomada de decisão piora quando o cansaço bate, e é aí que a gente vê aquele passe de 2 metros saindo errado ou o zagueiro chegando atrasado na cobertura. O Abel Ferreira está sendo vocal agora para evitar que o Palmeiras chegue em julho, na hora do vamos ver da Libertadores e da Copa do Brasil, totalmente esfarrapado. Ele prefere ser o reclamão da vez do que ser o treinador que aceitou passivamente a destruição do condicionamento físico dos seus comandados. Outro fator que a gente, como torcida, às vezes esquece é o lado psicológico dessa maratona. Imagina a cabeça desses caras, vivendo sob pressão constante em 2026, sendo o alvo de todos os rivais e tendo que lidar com a saudade de casa e a rotina de concentração. O cansaço é mental também. O Abel atua como esse escudo, como esse para-raios, justamente para que o grupo sinta que tem alguém brigando por eles fora das 4 linhas. Quando ele critica as datas, ele está dizendo para o elenco: eu sei o que vocês estão passando. Isso gera uma união absurda no vestiário. O Abel não quer desculpas para uma eventual derrota. Ele quer as condições mínimas de dignidade para que o Palmeiras possa exercer a sua superioridade técnica com justiça. É engraçado ver a torcida dos rivais dizendo que isso é choro do Abel, enquanto os próprios técnicos dele sofrem com elencos dizimados por lesões. O Palmeiras tem a coragem de ser o porta-voz de um problema que aflige todo o futebol brasileiro, mas que só nós temos estrutura para debater com base em dados reais do NSP. Se em 2026 o clube que tem a melhor tecnologia de recuperação do continente está reclamando, imagina quem não tem. O Abel está prestando um serviço ao esporte nacional, ao expor que quantidade não é qualidade. A gente não quer ver 80 jogos por ano se 40 deles forem com times arrastando os pés. Queremos o Palmeiras intenso,
agressivo e vibrante. E para isso, o repouso é inegociável. Vamos cair na real. Nenhum de nós renderia o máximo no trampo se tivesse que decidir o futuro da empresa 2 vezes por semana, viajando de madrugada e sob pressão de milhões de pessoas. O atleta de futebol em 2026 é um operário de luxo, mas ainda assim um operário do esforço físico. A ciência evoluiu, a crioterapia é top, a nutrição é de ponta, mas o sono regenerativo não tem substituto sintético. O Abel está certíssimo em cobrar a CBF. Se queremos que o Paulinho volte a voar e que o Vitor Roque continue sendo esse fenômeno, precisamos de calendário. E não de um amontoado de datas que só servem para bater meta de transmissão de TV. Como canal especializado no porco, a nossa missão é apoiar essa postura do treinador. Não podemos deixar que a narrativa da imprensa tradicional transforme o Abel em um personagem difícil. Ele é um profissional de vanguarda que quer o bem do espetáculo. Se o Palmeiras abaixar a cabeça para essa desorganização, estaremos aceitando o nivelamento por baixo. O Verdão de 2026 é gigante, lidera rankings e busca o topo do mundo. Mas para chegar lá, precisa de pernas e mentes saudáveis. O grito do Abel é o grito de quem não aceita o amadorismo que tenta brecar a nossa evolução constante. Pensando na nossa caminhada, o rodízio de jogadores vai ser cada vez mais frequente e a gente precisa ter paciência. Talvez a gente veja um time mais alternativo em algumas rodadas do Brasileiro para priorizar o fôlego nas Copas. E isso faz parte da estratégia do Abel para vencer o calendário. Não é desprezo por uma competição, é inteligência emocional e biológica. O foco é levantar a taça em dezembro com o time inteiro, e não liderar scout de finalização em maio com o time estourado. O Abel está jogando o jogo longo, o jogo do planejamento, e nós estamos fechados com ele nessa trincheira. Para fechar o vídeo, quero saber a opinião da família. Vocês acham que o Abel deve ligar o foda-se para o Brasileiro e poupar geral até o time recuperar o fôlego? Ou o Palmeiras tem obrigação de ir com força máxima em tudo? Custe o que custar? A diretoria deveria ser mais incisiva na CBF para mudar essas datas. O professor já está fazendo barulho suficiente. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal para não perderem nada do nosso dia a dia, e vamos espalhar essa verdade. Sem descanso, não há glória. Avante, palestra. No campo ou na ciência, o Palmeiras é quem dita o ritmo. Agora vamos para a próxima notícia. Fala, família palmeirense. O clima na nossa querida academia de futebol simplesmente pegou fogo nas últimas horas e não foi por causa de nenhum treino tático ou preparação física intensa, mas sim por causa de uma notícia que chegou atravessando o oceano e deixou todo mundo de cabelo em pé com a possibilidade de uma reviravolta gigantesca nos nossos bastidores. Dizem as más línguas, ou talvez as muito bem informadas, que o mestre Carlo Ancelotti, o homem que comanda o poderoso Real Madrid, com aquela calma de quem já ganhou tudo, teria mandado um recado direto e muito importante para a cúpula do Verdão. Algo que mexeu com as estruturas do Allianz Parque e deixou a gente naquela dúvida cruel, entre o orgulho de sermos notados pelo maior do mundo e o medo de perdermos a nossa essência vitoriosa. É impressionante como o nome do Palmeiras hoje ecoa com uma força descomunal nos corredores dos grandes estádios europeus, e ver um técnico desse calibre voltando os olhos para o que estamos construindo aqui no Brasil é a prova definitiva de que deixamos de ser apenas um clube regional para nos tornarmos uma potência que incomoda e atrai a atenção de quem dita as regras no futebol mundial. A especulação que corre solta nos grupos e entre os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube sugere que esse contato não foi apenas um elogio protocolar sobre a nossa estrutura, mas sim um sinal de alerta sobre como o mercado europeu está vendo os nossos principais jogadores e a nossa forma de gerir o futebol de alto nível. Imaginem só a cena: o Ancelotti, com toda a sua experiência e títulos, reconhecendo que o trabalho feito aqui é de excelência, mas ao mesmo tempo deixando claro que o Real Madrid está monitorando cada passo dos nossos craques, o que soa para nós como um misto de reconhecimento e ameaça velada aos nossos planos de hegemonia. Para nós, que vivemos e respiramos o Palmeiras em cada batida do coração, receber uma mensagem dessas é como ser convidado para a festa mais exclusiva do mundo, mas sabendo que o preço da entrada pode ser abrir mão de peças que consideramos intocáveis e fundamentais para o esquema do nosso comandante Abel Ferreira, que certamente não deve ter ficado nada feliz com essa sombra merengue pairando sobre os seus pupilos.
O tal recado importante do técnico italiano estaria ligado à forma como o Palmeiras tem revelado e lapidado talentos que parecem prontos para o cenário mais exigente do planeta. E o boato ganha força quando pensamos na qualidade técnica e na maturidade emocional que os nossos atletas apresentam mesmo em idades tão precoces. A gente fica aqui pensando no que se passa na cabeça da nossa diretoria ao receber uma sinalização dessas. Pois de um lado existe a valorização financeira astronômica que um interesse do Real Madrid traz, mas do outro existe a cobrança incessante da torcida que não aceita nada menos do que o topo e sabe que para continuar ganhando precisamos dos melhores em campo. Esse rumor de que o Ancelotti mandou um aviso serve para mostrar que o Palmeiras hoje é uma vitrine brilhante e irresistível, mas também nos coloca em uma posição de vulnerabilidade constante, onde qualquer toque de telefone vindo da Espanha faz a gente tremer de medo de ver o nosso elenco ser desmantelado em nome de milhões de euros que nem sempre conseguem comprar a alma e a entrega que esses jogadores têm pelo nosso manto. Não é de hoje que sabemos que o Real Madrid tem uma predileção por talentos brasileiros, mas a forma como esse suposto recado foi transmitido indica que há um respeito novo e muito profundo pela instituição Palmeiras, tratando o clube não como um mero exportador, mas como um parceiro ou um rival à altura em termos de desenvolvimento profissional. Para o torcedor comum, aquele que sofre na arquibancada e vibra com cada desarme, essa notícia cai como uma bomba de incerteza, pois a gente sabe que quando o Real Madrid quer alguém, raramente eles voltam para casa de mãos vazias, e isso cria um clima de ansiedade que contamina até as conversas de bar. A especulação sugere que o recado foi claro no sentido de dizer que o nível de competição que o Palmeiras atingiu é o que eles buscam para compor o seu elenco galáctico, o que nos deixa em uma saia justa danada, pois queremos ser os melhores, mas queremos continuar com os nossos ídolos vestindo a camisa verde e branca até o fim de suas carreiras, se possível. A gente se pergunta se esse contato do Ancelotti não seria também uma forma de desestabilizar o ambiente antes de uma possível investida oficial. Uma tática comum no futebol europeu para ver como o clube-alvo reage sob pressão e como os jogadores lidam com o sonho de jogar no Santiago Bernabéu. O Palmeiras, com toda a sua história de glórias e superações, precisa ser muito sagaz para não cair em armadilhas de ego e manter o foco no que realmente importa, que são os títulos que ainda temos para disputar nesta temporada tão intensa. O rumor ganha contornos de drama quando pensamos que o Abel Ferreira pode ter que lidar com jogadores com a cabeça no aeroporto. Tudo por causa de um recado que veio de longe e que se espalhou como rastro de pólvora, transformando a nossa paz cotidiana em um mar de perguntas sem respostas e teorias da conspiração sobre quem seria o próximo a partir. Existe uma mística em torno dessa comunicação entre gigantes, e o palmeirense, calejado por tantas batalhas, sabe que onde há fumaça, quase sempre há fogo. E nesse caso o fogo tem as cores da bandeira espanhola e o cheiro de uma proposta irrecusável que pode mudar o destino de muita gente lá na academia. A especulação gira em torno de uma possível parceria ou preferência de compra que o Real estaria tentando costurar, usando o prestígio de Ancelotti como grande mediador desse diálogo que promete dar muito o que falar nos próximos meses de janela aberta. A gente fica aqui na torcida para que a nossa diretoria seja firme e mostre que o Palmeiras não é um clube de passagem, mas sim o destino final para quem quer ser campeão e fazer história de verdade, sem precisar se curvar aos caprichos de quem acha que pode comprar a nossa paixão com o peso do ouro europeu. Pensar no Palmeiras sendo pauta de reunião tática de Carlo Ancelotti é algo que há alguns anos pareceria delírio de torcedor fanático, mas hoje é uma realidade que precisamos encarar com a cabeça erguida e com a certeza de que estamos no caminho certo para a grandeza absoluta. No entanto, o recado importante que ele teria mandado também pode ser interpretado como um elogio à nossa resiliência, uma espécie de reconhecimento de que o que o Verdão faz hoje na América do Sul é o espelho do que o Real faz na Europa, guardadas as devidas proporções de investimento. Esse boato de que os dois clubes estão conversando em um nível tão alto nos deixa com o peito estufado de orgulho, mas ao mesmo tempo com o coração apertado, temendo que esse diálogo resulte na partida de algum dos nossos guerreiros que tanto suam sangue para nos dar alegrias inesquecíveis em cada rodada do campeonato. A verdade é que o futebol moderno não permite mais que a gente viva em uma bolha, e o recado de Ancelotti é o lembrete definitivo de que somos parte da elite global, queira a imprensa adversária ou não, e que os nossos protocolos de treinamento e análise de desempenho estão no topo da cadeia alimentar. A especulação diz que ele ficou impressionado com a capacidade de recuperação dos nossos atletas e com a inteligência tática aplicada pelo Abel,
Algo que ele teria feito questão de pontuar nesse tal recado que chegou aos ouvidos da nossa presidente. Isso só aumenta a nossa responsabilidade e a pressão sobre cada partida, pois agora sabemos que tem um olho de lince lá em Madrid observando cada movimento, cada drible e cada gol, prontos para agir no momento em que virem uma brecha para levar um pedaço do nosso coração alviverde para longe de nós. Muitos dizem que essa história de recado é apenas uma estratégia para valorizar ainda mais o mercado brasileiro. Mas para quem conhece os bastidores sabe que o Real Madrid não dá ponto sem nó e que o Ancelotti não desperdiçaria o seu tempo se não houvesse algo muito concreto e valioso por trás dessas palavras. A gente se sente em um filme de suspense, esperando o próximo capítulo dessa novela que promete ter muitos episódios de negociações arrastadas e declarações enigmáticas que vão testar a nossa paciência e o nosso amor pelo clube acima de tudo. O torcedor palmeirense é exigente e sabe que a glória tem um preço. Mas a gente espera que esse preço não seja a perda da nossa identidade e daquela união entre time e torcida que nos faz ser o que somos hoje. Uma família que não se vende e não se entrega por qualquer promessa de brilho passageiro no exterior. Se o Ancelotti realmente mandou esse recado, ele sabe que está lidando com uma das torcidas mais apaixonadas e críticas do mundo, e que qualquer movimento brusco em direção aos nossos ídolos será recebido com uma resistência feroz e uma vigilância total de cada passo dado pela diretoria. A especulação fala em nomes específicos que teriam sido citados no recado, mas o mais importante é o conceito de que o Palmeiras agora joga em outra liga, a liga dos clubes que são respeitados e temidos por sua competência técnica e administrativa. É uma era de ouro que estamos vivendo, e rumores como esse só comprovam que o nosso sucesso atravessou fronteiras, mas precisamos ter os pés no chão para não nos deixarmos levar pelo canto da sereia e acabarmos perdendo o que construímos com tanto esforço e dedicação de todos os envolvidos no projeto Alviverde. Ficar imaginando os desdobramentos desse suposto contato é um exercício que consome a nossa energia mental, pois a gente projeta cenários de perdas e ganhos que podem mudar completamente a cara do time para o ano que vem. E isso em meio a competições importantes é sempre um risco. A especulação sugere que o recado importante de Ancelotti também continha conselhos sobre a gestão de carreira de jovens promessas, o que mostra um lado mais humano e mentor do técnico italiano, mas que não deixa de ser uma forma de se aproximar e criar laços que facilitem futuras transações. Nós, palmeirenses, queremos que os nossos meninos brilhem no mundo, mas queremos primeiro que eles sejam campeões mundiais aqui, com a nossa gente, sentindo o calor do Allianz e a força da nossa história que é muito mais antiga e profunda do que qualquer contrato multimilionário que possa ser assinado. A diretoria do Palmeiras se mantém em silêncio absoluto sobre o caso, o que só faz aumentar os boatos e as teorias de que algo muito grande está sendo cozinhado nos bastidores, talvez uma parceria que revolucione a forma como o intercâmbio de jogadores é feito entre Brasil e Europa. A gente fica naquela espera angustiante por uma nota oficial ou um desmentido. Mas enquanto nada acontece, a imaginação do torcedor voa longe, criando diálogos e situações que mostram o quanto nos importamos com o destino de cada peça desse quebra-cabeça que nos trouxe tantas alegrias recentes. O recado de Ancelotti, se real, é um troféu de reconhecimento para o trabalho do Abel Ferreira e para a seriedade da gestão. Mas para nós ele é também um sinal de que os tempos de tranquilidade acabaram e que agora somos o alvo principal de quem quer o melhor futebol do mundo em suas fileiras. No fim das contas, o que importa é que o Palmeiras continua sendo o centro das atenções, que a nossa força só cresce diante desses desafios que o sucesso nos impõe a cada nova temporada vitoriosa que acumulamos com orgulho e suor. Vamos seguir acompanhando cada vírgula dessa história e torcendo para que, no final, o nosso Verdão saia ainda mais forte e respeitado, mantendo os seus pilares e mostrando para o mundo que a nossa grandeza não está à venda e que o nosso amor é o que realmente nos move para as conquistas futuras. Se você curte esse tipo de análise e quer ficar por dentro de todos os rumores, boatos e informações quentes que rolam nos bastidores do futebol, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e garantir que a voz da torcida continue sendo ouvida em todos os cantos. Pois aqui a gente fala de coração para coração e traz a verdade que o torcedor quer saber sobre o seu time do peito.